Estação Primavera, café com amigos, nesse tempo maravilhoso, estação maravilhosa. Hoje com o nosso convidado, Laci Fernandes Machado, ele que é personal, educador físico há mais de 10 anos, atuação em projetos e atendimentos. E a gente tem o prazer, Laci, de tê-lo hoje para um bom bate-papo, e juntamente com o amigo Jander, amigo Alessandro e aqui o Luciano Ricardo e a Natália nos auxiliando, a gente conhecer um pouco mais sobre a saúde física, né? O movimento que é tão importante na atualidade. Seja bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouco, né, sobre o meu trabalho, um pouco de mim e também sobre a questão de saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Que hoje é algo muito importante para todos nós. Isso. E você tem a sua origem em Carangola, filho de quem? Conta pra gente. O nome dos seus pais e a sua origem. Nasci em Carangola, o nome do meu pai é Laci Machado Neto, o nome da minha mãe Maria Auxiliadora Fernandes, são professores, e a minha irmã, tem uma irmã, né, Monique também, Monique Fernandes Machado, meu irmão Elias, e desde então os meus pais são professores e sempre me incentivaram, né, a essa questão do estudo e tudo, e quando eu comecei a estudar, aprofundar, eu fiquei muito interessado em entender e querer saber sobre o corpo humano. Sim. E eu gostava muito de me exercitar, praticar esportes. Então, eu vi a educação física como uma área que eu iria aprender, me aprofundar sobre o corpo humano, e estudar mais a respeito do corpo humano, e eu gostava de praticar esportes, exercício físico. Então, me interessei de primeiro momento, né, por esse, né, intuito, por esse motivo. E aí fui me aprofundando, fui me especializando, né? Me especializei em fisiologia do exercício, fiz biomecânica e fui aprofundando cada vez mais, né, na área. Isso. E hoje estou aí com atendimentos, personal, com os projetos, consultorias. E vamos dar uma força para a faculdade, né? Carangola ainda não temos o curso de educação física. Você foi para onde? Depois de ensino médio, foi em Carangola? Unig, né? Fui para a Unig em Itaperuna. Depois fiz também uma especialização em Mutum. Isso. Então, da escola João Belo de Oliveira, isso, no Alto do Carangola, você vai para o Unig, e depois você anda lá para Mutum, que é longe pra caramba. Você fez um percurso aí. Ia para lá todos os sábados para fazer essa complementação do curso, essa especialização. E alguns cursos também que eu fui para fora fazer, né? Alguns cursos especializantes, fiz em Belo Horizonte, fiz em Juiz de Fora, né? E em Uriaé também. Para atualizar e também cursos da área, assim, né? Isso. O Alessandro é o amante da corredor, né? Meio da segurança pública, né? Meio ambiente, e vai nos ajudar muito também nessa troca de vocês, né? Com o amigo Jander, para a gente poder entender mais sobre a importância da atividade física. Com certeza. Seja bem-vindo, Laci, é um prazer tê-lo conosco aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta inicialmente, né? Porque parece que essa geração atual tem uma preocupação maior, né, com a saúde, com essa questão de qualidade de vida, né, diferenciando da época dos nossos pais, dos nossos avós. Eu queria que você explicasse um pouco, né, para os nossos telespectadores qual a importância da atividade física na qualidade de vida. Só pegando o link aí, eu vi uma reportagem outro dia do meio religioso, que até a turma agora que está chegando no meio religioso, os religiosos católicos, os padres, academia, preocupação com a academia, porque é também uma forma de você se concentrar, se cuidar e ter mais condições de realizar o trabalho. Faz parte dessa juventude atual. Com certeza. Com certeza. Sim, vamos lá. Eu vi a educação física hoje, né, ou principalmente, vamos lá, quando eu comecei, eu olhei a educação física com um olhar que vai muito além da estética, né, em questão de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então eu vi na educação física uma forma de transformar vidas, né? E pegando esse gancho que você, né, me perguntou, com relação às pessoas hoje estarem se cuidando mais. O que eu percebi, né, dos 10 anos para cá, foram também com os avanços da ciência, com os estudos, que trazem, né, para nós os benefícios que vão muito além dessa estética, né? Os benefícios físicos, fisiológicos e mentais também. Agora, um outro ponto que eu também vejo que influenciou bastante foi logo após a pandemia. Porque na pandemia,
percebemos o quanto o exercício físico foi fundamental para a saúde das pessoas. Porque a maioria das pessoas que agravaram, ou vieram a óbito por questões do Covid, eram pessoas sedentárias. Então, acho que esse foi um start também que mudou um pouco essa mentalidade das pessoas, porque elas viram que vai muito além da estética. E hoje a ciência comprova que quando você, se pelo menos 3 vezes na semana, 30 minutos, ou todos os dias 10 a 20 minutos, você já consegue tirar o seu organismo, o seu corpo do sedentarismo, passando a ser um praticante de exercício físico e influenciando fisiologicamente no corpo. Oxigenação cerebral, circulação sanguínea, liberação de hormônios, funcionamento dos órgãos e entre outros fatores que vão proporcionar para a pessoa mais energia, mais disposição, vai proporcionar para as pessoas um bem-estar maior, uma qualidade de vida no contexto melhor. Então a gente começou a ver, como você citou essa questão, de que as pessoas estão usando o exercício físico para melhorar vários outros desempenhos. Sim. Então todo mundo viu, as pessoas começaram a ver que o exercício era um grande aliado para a produção em várias outras áreas. Porque até aquelas pessoas que trabalham sentadas perceberam que quando elas se exercitam, elas conseguem produzir mais. E então viram que, além de elas terem mais produção, elas passam a ter mais longevidade também, e uma qualidade melhor no dia a dia, no trabalho. Isso vai também refletir o quê? Na parte emocional. Porque se ela se sente bem com ela, se ela tem mais prazer, bem-estar por esses benefícios, ela se relaciona melhor em casa, ela se relaciona melhor no trabalho. Então ela começa a perceber a melhora no contexto como um todo, na vida dela de fato. Então o exercício, hoje em dia, ele tem sido visto com outros olhos, com outros olhares, de forma que vai muito além da estética. E por falar aí desse movimento de exercício, tem uma idade para que a pessoa possa começar a praticar exercício numa academia, orientado por um personal? Isso. Essa é uma dúvida até interessante, por quê? Hoje é considerado a criança começar a se exercitar o quanto antes. A idade em si, não há uma idade específica, a idade X ou Y, não. Ela precisa se exercitar, correto? Ela precisa praticar algum exercício, um esporte. Agora, dentro da academia, quando nós colocamos crianças lá dentro, a gente tem que colocar em ponto duas questões. Primeiro, a criança ela não vai ter a consciência ali, a parte cognitiva dela, de entender que ela precisa fazer aquela sequência de exercício, dar uma pausa, fazer de novo outra sequência, uma pausa. Tem a questão da coordenação motora, tem a questão da altura para os aparelhos. Sim. Porque muitas crianças não vão ter essa altura para estar nos aparelhos. Então é necessário que as crianças façam exercícios específicos para a idade dela. Talvez um esporte, fora da academia, ou até dentro da academia, com os treinamentos funcionais, vão trabalhar o corpo como um todo, de uma forma mais consciente. E quando ela tiver uma altura para estar nos aparelhos, talvez ali a partir dos 10, 11, 12 anos, além de elas já terem essa altura para poder estar nos aparelhos, também elas vão ter uma cognição melhor, para entender como tem que ser feito. Inicialmente, eu gostaria de dar os parabéns, para o nosso Laci Júnior. Eu sou aluno juntamente com meus pais e a gente vê que, como aluno, que realmente tudo que ele fala é uma coisa que eu posso sentir na minha vida. A minha melhoria, depois que eu comecei a fazer, ter os exercícios, ter ele como personal, estando ali com a gente, passando todos os ensinamentos. E algo que eu vejo que é diferencial é quando a pessoa faz aquilo
por amor. E é muito bonito ver o amor que ele tem pela profissão, a dedicação, o profissionalismo. Então, assim, a gente vê que ele se preocupa com os mínimos detalhes, o carinho que ele tem com meus pais. Então, assim, eu tenho muito que agradecer, tá, a ele, porque ele faz com que você tenha realmente vontade de dar sequência. Então, assim, você vê que ele ali o tempo todo, ele está fazendo toda a questão de montagem dos exercícios, preocupado com isso. A atenção dele é algo diferenciado, porque ele manda mensagem perguntando se está tudo certo. Ao final ele quer saber como que foi a sua experiência. Então você vê que é um profissional que ele não está ali preocupado com a questão do dinheiro, do que ele está realmente trabalhando. Ele está ali preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar. Então, assim, é bonito ver uma pessoa que faz aquilo que ama. Então, assim, eu tenho muito, né, que te dar os parabéns e dizer, né, aqui que eu sou seu fã, tá? Assim como meu pai e a minha mãe. Então, assim, eu aprendi a admirar muito a você e o seu trabalho, tá? Desde já, muito obrigado. É para fazer a gente se emocionar aqui, eu não quero ninguém não. É isso, rapaz. Me sinto até lisonjeado, né? Ouvir de você, né? Tudo isso. É um prazer, uma honra poder treinar você e toda a sua família, né? Obrigado. Para mim é uma satisfação enorme. Então, o que acontece? A gente sente, por exemplo, que as coisas que antes, né, eu sentia um certo desânimo com o exercício em si, eu aprendi, por exemplo, a ter, né, como se diz, eles falam que é uma evolução dentro do que você tem, não só dentro do profissional, como também dentro, né, da sua vida ali com a família. Então eu aprendi que o exercício físico é essencial para você ter uma qualidade de vida realmente melhor. Então, assim, a gente vê que faz toda uma diferença. Depois eu quero passar uma situação que eu não sei se você já chegou, né, a ver, que é a questão das vitaminas, né? A gente está vendo aí, eu tenho um amigo até que me procurou recentemente, né? Ele estava conversando, eu falei que estava fazendo personal, e ele falou que ele ia comprar lá uma quantidade X de vitaminas, que ele ia começar a comprar suplementos. Ele assim, eu falei assim, olha, eu acho que você tem que conversar com alguém, né, que seja profissional na área. O que você fala sobre esses temas, suplementos, a questão do tema que está falando muito também, que é hipervitaminose, não é isso? Sim, sim. O que você pode falar sobre aquelas pessoas que chegam e já começam vou malhar, aí já começam a ir na farmácia, comprar tudo quanto é tipo de vitamina, comprar tudo quanto é tipo de suplementos, não tem isso? Sim. Compra aqueles baldão, aquelas coisas. O que você pode falar sobre isso? Então, a questão da qualidade de vida que eu citei, né, nós estamos falando, ela envolve não só o exercício, ela envolve a questão da hidratação, do sono, da alimentação, né, da suplementação também, igual você está relacionando. Essa questão da suplementação, o correto é a pessoa procurar um profissional, né, da área para orientar. Então, procurar um nutricionista para dar todo o suporte necessário para que a pessoa possa, então, ingerir, né, os nutrientes que ela precisa, né, dentro daquilo que ela está buscando. E também buscar, né, procurar um médico para que o médico possa, né, você fazer todos os exames e em cima desses exames o médico avaliar e ver a necessidade ou não de uma suplementação, né, de algum nutriente ou vitamina. Porque essa questão da hipervitaminose, né, é o excesso de vitaminas no corpo, pode vir a acarretar inúmeros malefícios para o corpo, prejudicando a saúde da pessoa, em casos extremos até a morte. Então é muito sério. E trazendo essa relação, a gente pode né, avaliar e contextualizar que tudo em excesso é prejudicial ao corpo. A gente sabe que até a água em excesso
ela pode trazer tontura, diarreia, né? A pessoa pode se sentir mal e até mesmo levar à morte, né? Até ao excesso de oxigênio. Então, assim, então a gente precisa achar um equilíbrio, mas de uma forma consciente e segura. E para isso, procurar os profissionais da área para dar o suporte adequado e correto. O educador físico ele vai ter o papel de fazer uma avaliação na pessoa, entender as limitações da pessoa, né? Sejam elas físicas, fisiológicas, prescrever em cima dessa avaliação treinos adequados, específicos para esta pessoa, dar todo o suporte, acompanhamento para que essa pessoa conquiste, né, o resultado que ela está buscando. Seja qualidade de vida, né, saúde, um fortalecimento muscular, um pós-operatório, enfim, tratamento de alguma lesão, ganho de massa, emagrecimento. Então é isso, né? Procurar o profissional específico de cada área para que ele possa fazer da melhor forma e com isso ele vai o quê? Otimizar o seu tempo, né? E talvez acelerar o seu resultado ali de uma forma segura. Fez lembrar até do cumprimento. Aprendi na vida que quando a pessoa te pergunta, né? E aí, você tá bom? Aí você responde, só tô bom. Né? Estilo mineiro. Bom demais é excesso, bom demais não dá certo. Tô bom demais, já excedeu, né? Só bom. Tá bom, tá bom. Bom demais. Bom demais é excesso, né? Então tudo que é excesso de vitamina, bebida, né? Pode trazer dano à saúde, porque o corpo tem sua medida. Correto, correto. Eu escutei, né, só a respeito de um caso que a pessoa ingeriu 2 litros de água de uma vez só e veio a óbito. Olha só. Eu não sei detalhes a respeito dessa história, mas já pesquisei a fundo um pouco e é verídico. Realmente o excesso de água leva. Então tudo em excesso é prejudicial. Né? Já dizia o filósofo Aristóteles, virtus in media, a virtude está no meio, nem de mais e nem de menos, né? E assim a gente... É o equilíbrio, né? O Laci é uma pessoa que marcou assim, muito a minha vida, porque, né, eu corria na academia, na esteira, cheguei a correr até 9 quilômetros. Aí ele me fez um convite, vai ter uma corrida aqui em Carangola, vamos participar com o pessoal da academia. Aí eu participei dessa primeira corrida, foram quase 7 quilômetros. E assim, por incrível que pareça, eu comecei a passar mal no final, porque eu exigi demais, né? Mas eu consegui fazer pódio. E isso marcou muito a minha vida, porque é a partir daí que eu me tornei um corredor. Comecei a treinar com um profissional de educação física que elaborasse a planilha, né? E também passei a fazer acompanhamento com nutricionista. Eu até queria... E a corrida é um esporte que lesiona muito, né, Laci? Sim. Inclusive já fiz sessões de fisioterapia com a Monique, irmã do Laci, que atende aqui no hospital. Me atendeu super bem. Eu queria que você explicasse sobre essa questão de alguns esportes que são mais impactantes do que os outros e o que a gente pode fazer para evitar essas lesões. Sim, bacana. Quanto tempo tem? Você comentou essa questão você iniciou, né, com as corridas. Você lembra quantos anos tem isso? Foi em 2021. 2021 atrás. Abril de 2021, se eu não me engano, dia 25 de abril de 2021. Começou por acaso ali e hoje é quase um atleta, né? Já está correndo quantos quilômetros, você falou? Eu já corro 21 quilômetros, meia maratona. Parabéns por todo empenho, né, disciplina que tem levado você, né, a esse nível, né, de quase um atleta, né? Sim, eu já disputo provas, porque a nossa cidade agora que entrou nessa onda de corrida, está tendo corridas assim, constantes aqui em Carangola, mas até então não tinha, então assim, eu sempre corri fora. Rio, Espírito Santo, Belo Horizonte, o estado do Espírito Santo tem muitas provas bacanas. Eu vi uma hora que você fez lá da Garota, não foi? Da Garota, eu fui 2 vezes, da Garota é muito bacana. Vitória. E se você pudesse, a largada em Vitória e a chegada em Vila Velha, na fábrica da Garota. E eu queria que você falasse também sobre essa questão da disciplina, que é muito importante, né? Sim, porque às vezes o corpo não quer, mas como é que entra a questão da disciplina? Eu li até uma frase do dia, que disciplina é fazer com amor aquilo que você odeia. Fazer com amor aquilo que você odeia. Você vai cortar no ódio naquele dia de fazer aquilo, não quer fazer, mas você faz com amor para... Tem uma outra frase também que eu já escutei assim,
Nem todo dia você está motivado a fazer o que você tem que fazer, mas tem coisas que precisam ser feitas mesmo sem vontade, né? Sim. Então eu vou relacionar essa questão, por exemplo, trabalhar. Nem todo dia a gente está com disposição a trabalhar, né? Por mais que a gente às vezes ame o que a gente faça, mas nem todo dia a gente está motivado a trabalhar, mas tem coisas que precisam ser feitas mesmo sem vontade, né? E o exercício físico ele se encaixa aqui, né, em partes. Por quê? Vamos lá. Como a gente estava falando que tudo em excesso é prejudicial, dentro do exercício físico, né, a gente precisa tomar alguns cuidados. Porque o excesso também, ele pode vir a ser prejudicial. Seja na corrida, seja na musculação para ganho de massa, seja para emagrecimento, seja para qualquer outro esporte. Então é necessário sempre buscar um profissional da área para entender esse objetivo da pessoa e aí então direcionar essa pessoa para treinos específicos que ela vai precisar fazer. Por quê? Talvez 2 pessoas vão correr, qual é o seu caso? Mas você tem uma individualidade biológica e ele outra. Você tem um estilo, talvez, de vida, de trabalho, e ele tem outro. Então, talvez vai ser necessário adaptar o treino para você e um para ele. Por mais que os objetivos sejam o mesmo. Então, a gente tem que respeitar também uma dosagem de treino. Existe uma dosagem de treino para que a gente possa trabalhar respeitando essa dosagem, respeitando, né, a necessidade e o objetivo de cada pessoa, para que no futuro essa pessoa não venha a ter lesões. Porque muitas lesões não acontecem hoje. A pessoa começa hoje, mês que vem a lesão. Às vezes a pessoa começa hoje e essa lesão ela vem daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, entende? Então, só que se você já toma esses cuidados logo no início, entende? Você não vai correr o risco de ter essas lesões ali mais graves lá na frente. Mas a gente precisa entender que todo esporte, até mesmo a musculação, se tem um risco. Você pode praticar uma corrida por lazer. Você pode ali torcer o pé e se lesionar, né? É algo que pode acontecer. Você pode estar treinando, fazendo musculação e às vezes num dia você acabou fazendo um movimento, deu um mau jeito, sobrecarregou uma região. Então você tem um risco, a gente não pode isentar de que há esse risco, entende? Mas quando você faz de uma forma mais padronizada, específica, né, o risco de você ter essas lesões é muito menor. Então é importante ter esse treino individualizado, esse acompanhamento mais de perto de um profissional, né, para evitar essas lesões. E por falar sempre há o risco de lesões, mas há o benefício da movimentação. Hoje em dia a gente tem muita máquina que realiza serviços que antes a gente fazia no campo, na cidade, e nos torna muito mais parados, né? A gente fica mais parado. Sim. E a importância de se procurar um profissional, se orientar, para se movimentar, né? Correto. Porque, vamos pensar nessas pessoas no campo, elas plantavam, elas colhiam, hoje tem máquinas que fazem isso, né? Até apanhar o café era só na mão, agora tem a máquina que faz, enfim, com a ajuda humana. Então, hoje principalmente, com essa mudança de perfil vivencial, onde a gente está muito mais paralisado do que em movimento, dá para ficar sem atividade física e ter saúde? Então, um ponto importante, a gente precisa separar a atividade física de exercício físico. Sim, ótimo. Atividade física são exercícios, por exemplo, arrumar a casa. A pessoa ela está se movimentando, está tirando o corpo dela ali, né, da inércia, mas é um movimento que não é planejado, correto? Então, quando você faz o exercício, qual que é a diferença? O exercício são movimentos planejados, personalizados, coordenados, que em cima daquele movimento vai te trazer benefício, e isso é comprovado. Agora, você está arrumando casa ali, você está com a coluna não está, né, correto, você agacha de qualquer jeito, você levanta de qualquer jeito. Então, essa questão da atividade física é diferente do exercício. Ótimo. Tá? Agora, essa questão que você citou, né, que as pessoas... Resposta de especialista, né? Porque... que é uma dúvida, né? De exercício, né? É comum, né? Foi isso. Então, assim, a pessoa, quando ela está... Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, assim, eu já ando o dia inteiro. Já ando o dia inteiro, pago conta aqui, vou ali, vou aqui.
Aí eu falei para ela, olha, mas é diferente quando você vem para a academia e foca aqui em você. Por quê? Quando você está trabalhando, se movimentando, fazendo as atividades do dia a dia, o seu cérebro está concentrado ali em quê? Em compromisso, em responsabilidade, correto? Então você mantém o foco nisso. Quando você sai do seu trabalho, por exemplo, troca sua roupa, vai para um novo ambiente e lá você, por exemplo, coloca seu fone de ouvido, sua música e concentra em você ali, naquele exercício, naquilo que você está fazendo, seja um esporte, por exemplo, futebol. Neste momento, o seu cérebro entende como um ócio, um momento de lazer. E nesse momento você libera alguns hormônios, né? Dopamina, ocitocina, né? Alguns outros hormônios que vão proporcionar para você uma sensação de prazer, de bem-estar, que no dia a dia você movimentando não foi liberado da mesma forma. Sim, que o foco é no trabalho. Exato. Ótimo. Então é diferente porque envolve também essa questão fisiológica que faz toda a diferença, além dos movimentos planejados, coordenados específicos. Eu vejo que você preocupa muito com a questão da coluna, né? Tanto é que ele está sempre corrigindo ali o seu posicionamento na hora dos exercícios, inclusive na hora de levantar, é isso? Por conta do joelho. Hoje, qual que são, assim, as partes do corpo que são mais lesionadas hoje em academia? Você, né, que tem muita experiência, porque eu vejo que você preocupa muito com a questão, eu sei que você preocupa com todos, como todos, mas eu estou falando assim, mas mais específico muito com a coluna e com o joelho também, né? Essas são as partes que geralmente são mais lesionadas em academia? Antes de responder a sua pergunta, sim, olha só, a diferença da atividade para o exercício aqui, vou pegar esse gancho. Quando a gente faz um movimento específico, coordenado, planejado de um exercício, a gente lubrifica as cartilagens. E essa lubrificação das cartilagens ajuda na prevenção de lesões. É um ponto, né, muito interessante. Então, quando a gente toma esses cuidados e pratica os exercícios, a gente evita de ter essas inflamações, essas lesões. Na academia, o que eu percebo, geralmente em homens, a gente vê mais a questão da articulação do ombro e do cotovelo. Em mulheres, se vê mais a questão do joelho, né? Essas são as regiões que eu vejo, né, no decorrer desses anos, eu observei, são áreas mais afetadas, são mais lesionadas. E está bem relacionado ao excesso. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, sem essa bagagem ou sem essa orientação certa, acaba fazendo por conta própria e acha que quanto mais fizer, melhor. Ou senão acaba fazendo até errado. Então, um homem, por exemplo, acha que tem que treinar peito segunda, quarta e sexta. E intensidade lá em cima. Aí quanto mais eu fizer, melhor vai ser para mim. Porém, ele esquece que tanto o músculo quanto aquela articulação precisa de uma recuperação. E se você não dá o estímulo adequado com o movimento correto e o descanso também, né, que é totalmente necessário, você vai sobrecarregando aquele local, ao ponto de gerar uma lesão, ao ponto de causar uma inflamação, entende? Então eu percebo, e isso vale para a articulação que eu mais percebi no ombro e no joelho. Nos homens mais no ombro, e nas mulheres mais no joelho. Por esse excesso de movimento, ou movimento feito errado, ou excesso de carga. Sim. Entende? Sobrecarga excessiva, né? Ou seja, a orientação ela é fundamental. Fundamental. Né? Por isso que tem um profissional que se prepara para isso, que se especializa para Exato. que o corpo atenda à sua capacidade, né? Que o seu potencial se torne capacidade na medida boa. Né? Com certeza. Eu queria que você explicasse, porque muitas pessoas não sabem, não entendem essa questão da idade, né? Com a idade a gente vai perdendo, né, massa óssea e massa muscular. Por que a musculação é o mais indicado para a pessoa que está ingressando, vamos dizer assim, na melhor idade? Isso, Queria que você explicasse. Porque tem muita resistência dessas pessoas, às vezes,
em fazer atividade física e seria importante você explicar para elas por que é importante. É a osteoporose e a sarcopenia, exatamente. Então, porque com o passar do tempo, né, é normal, tanto no homem quanto na mulher, ter uma redução da questão da massa muscular. Tá? E os ossos tendem também a ficarem um pouco mais fracos. Então, quando você se exercita, você vai fazendo são uma série de fatores. Primeiro, você vai trabalhar aquela região, aquele músculo. Né? Você vai, automaticamente, quando você está se exercitando, treinando, você acaba se alimentando melhor. Então, você acaba tendo uma ingestão maior de nutrientes, hidratação, o seu sono também melhora. Então, há um processo ali de hiperplasia, você acaba ganhando massa muscular nessas regiões na qual você está trabalhando. E hoje é comprovado que a massa muscular, né, ela tem uma certa quantidade que é considerado o ideal. Tá? Lógico, se você passa nessa margem, não vai te trazer malefício. Agora, a gordura não. A gordura, se você tem ela em excesso, ela pode vir a te trazer alguns problemas de saúde. Agora, a massa muscular não. Você pode ter ela em excesso. Para que, quando você chega em uma certa idade, você tende a perder massa muscular. E se você tem um pouco de massa em excesso, você vai conseguir equilibrar essa questão da massa muscular, entrando então na idade, né, acima de 50, 60, 70 anos, com mais músculo. E o músculo, ele é sinônimo de longevidade. Já é comprovado que quem tem mais massa muscular tem mais autonomia, tem mais disposição. Quem tem mais massa muscular faz com que os órgãos funcionem melhor. Olha só, melhora a oxigenação do corpo, a circulação sanguínea. E com isso, né, faz com que pessoas de idades mais avançadas, né, 60, 70, 80 anos, passem a ter o quê? Uma qualidade de vida melhor. Porque tem mais autonomia, tem mais disposição. Eu conheço pessoas que infelizmente não se cuidaram e hoje tem na faixa de 70, 80 anos e precisa de alguém para tudo. Mas da mesma forma eu conheço pessoas da mesma idade que fazem tudo em casa. Eu mesmo tenho alunos de acima de 70 anos, sua mãe, por exemplo, a Wanda, é um exemplo. Né? Sua mãe está quantos anos? 70 e? Minha mãe é de 70, 31. isso. A Wanda, por exemplo, está se exercitando. 70, vai fazer 72. 72. Ela é totalmente autônoma, faz tudo. E ela vai chegar aos 75, 78, 80, se ela continuar se cuidando como ela está, com essa disposição e com essa autonomia. Então eu vejo que hoje a pessoa ela precisa escolher se cuidar. Porque, infelizmente, se ela não escolher hoje se cuidar, amanhã ela vai ter que se exercitar por necessidade. Só que, infelizmente, em alguns casos acaba se tornando um pouco tarde. Por quê? Algumas inflamações acabam se tornando crônicas. Algumas lesões acabam sendo tão graves só em casos de cirurgia. Né? Mas eu coloco para as pessoas que nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde. O que pode acontecer é a pessoa estar limitada para certos exercícios. Mas ela sempre vai ter um exercício específico para ela. Entende? Eu não posso fazer corrida. Poxa, mas eu posso fazer um outro esporte. Eu não consigo praticar aquele esporte, por exemplo, musculação. Bom, talvez a musculação não é o adequado, tem o pilates, tem a hidroginástica. Entende? Mas é necessário se movimentar por essa questão, né, da massa, por questão fisiológica e também emocional. Né? Que um ponto interessante que quando a pessoa se exercita, ela começa a ter interação social. Sim. Essa interação faz toda a diferença para a pessoa. Sim. Aí a gente entra num campo que da parte cognitiva, né? No combate que hoje vem se tornando algo muito comum, ansiedade, depressão. Né? Então, se você tem uma interação na sociedade, você tem ali essa prática de exercício, você também combate essa questão emocional. Né? A questão da depressão em níveis iniciais, ali moderados,
É comprovado que o exercício ele é muito melhor do que muitos remédios. Por quê? Um remédio que você toma, ele melhora uma certa questão, mas traz efeitos colaterais que vão ser prejudiciais. O exercício melhora aquela questão e traz efeitos colaterais positivos para o corpo. Então, é comprovado que também traz benefícios para a parte emocional das pessoas, não só dessa idade mais avançada, mas de todas as idades. Tá aí o convite para a gente se movimentar, né? O Alessandro já está nessa pegada boa, né? Você está correndo 21 quilômetros, eu já corro mas já corro. Ótimo. A gente começa correndo caminhada, é aquela 1 quilômetro correndo e um pouquinho de caminhada, 1 quilômetro correndo, um pouquinho de caminhada. Mas a gente quer te agradecer a orientação, né, que nos chega hoje, que nos motiva a cuidar da saúde, a ter qualidade de vida e que quem está aí nos assistindo possa também se movimentar cada vez mais e motivar a família, né? Para estar junto participando dos encontros, atividades na academia. E lembrando, orientação profissional é essencial para fazer na medida certa e ter qualidade de vida. Não é isso, amigos? Com certeza. Eu queria fazer mais uma pergunta, Claro. que tem gente que fala, eu não sei se é verdade. É verdade que tem alunos que malham para poder comer mais? Porque tem gente que fala, eu não gosto de malhar, mas eu gosto de comer. Aí eu malho para poder queimar aquele excesso de caloria que eu adquiri comendo. Isso procede, Laci? Tem gente que malha para poder comer mais? Então, essa questão é mais um pouco puxada para a parte nutricional. Mas aqui eu posso dar um pouco, assim, falar um pouco a respeito, no sentido que o nosso corpo, quando a gente vai dormir, ocorre um processo, né, do balanço energético, que é o quê? O que você comeu e o que você gastou de energia. Então esse balanço energético vai avaliar, opa, você comeu mais do que você gastou, então você teve um superávit aqui de excesso, né? Então de gorduras, de carboidratos, de lipídios, né? Então, por quê? Olha só, como que ocorre a questão do ganho de massa muscular? É o excesso de aminoácido, que é a proteína, tá? Então a questão que você está trazendo do comer mais e gastar menos, né? Vai estar relacionada ao objetivo da pessoa, mas também nessa questão de que se ela gasta mais energia, o próprio corpo dela vai pedir mais, né? Vai pedir mais alimento. Então ela vai acabar, às vezes a pessoa, você escuta falar assim, rapaz, eu como demais e não engordo. Nossa, que menino come demais. Mas às vezes o trabalho dele faz com que ele gaste muita energia, entende? Às vezes aquela pessoa pratica musculação ou algum outro esporte e com isso faz com que ele gaste muita energia. Então ele come na proporção do que ele gasta, né? Então ele acaba não engordando, né? Ganhando peso. Mas para ganhar massa muscular você tem que comer um pouquinho em excesso. Entende? Então aí já muda a jogada, porque você precisa comer em excesso para ganhar massa muscular. Mas não é um excesso de qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Vou comer só pizza hambúrguer. A picanha com a cervejinha todo final de semana, né? Aí não entra no cardápio, né? Porque aí você precisa nutrir seu corpo, as vitaminas na proporção, né, correta, proteína, carboidrato, gorduras que são importantes para o corpo, para a liberação de hormônios. Só que isso, existem alimentos específicos, a dosagem, quantidade, né, adequada também. Eu participei de um seminário que você organizou em Carangola, você lembra? Eu ajudei a participar, ajudei eu. Com nutricionista, com representante do cross-training, da corrida, da musculação, e trouxe vários profissionais que pudessem falar das suas áreas específicas. E eu descobri que o esporte que lesiona mais é o futebol, por causa do contato físico. É isso? Então, é interessante, né? Porque eu tenho vários colegas de época de estadual que não jogam bola mais porque o joelho foi prejudicado com o futebol. Você tem intenção de trazer mais seminários como aqui para poder a gente interagir? Foi muito bom, muito bom. Foi um seminário que nós fizemos em Carangola, né? Teve a participação de outras academias, de outros profissionais, foi muito bacana, né? Várias pessoas participando e foi assim, de grande, né, conhecimento para todos nós, né? Sim. Que estávamos organizando, participando. E sim, tenho vontade, sim, com certeza.
né? Vou estar aí conversando com alguns profissionais da área para a gente estar pensando aí, né, em outros seminários que é sempre válido, né? Sempre enriquecedor para todos nós. E para Carangola. Sim, é bom promover Carangola, né? Trazer conhecimento e informação para a nossa população, né? Muito importante isso. E a questão do futebol, porque o contato físico, realmente todos os esportes de contato físico vão trazer mais lesões, o risco é maior. Mas uma coisa que eu percebi é a pessoa, ela jogou e ela teve uma pancada. Porém, ela precisaria ali naquele momento fazer o quê? Um treino específico, um fortalecimento específico, dado uma pausa até se recuperar totalmente. Mas o que acontecia o que acontece é, a pessoa não faz o tratamento que deveria fazer, talvez tomar o medicamento que deveria tomar, dá o repouso que precisaria e retorna. Retorna, joga futebol mesmo com a dor, ou mesmo sem recuperar 100%. E com isso, infelizmente, acaba trazendo, né, outras lesões até mais graves. Então, o conhecimento é necessário para que haja cuidado, né? Enfim. Agora, fala pra gente, onde é que as pessoas te encontram? Contato, telefone, você está em alguma academia? Né? Isso. Eu trabalho hoje como autônomo, né? Faço atendimentos personal e atendimentos de consultoria online. Né? O meu Instagram é Laci Júnior, _personal trainer. Lá eu posto umas dicas, sugestões. Laci com Y. Isso, galera. Laci Júnior, _personal trainer. Personal trainer. Underline é aquele tracinho, né? Embaixo. Demorei um tempo para entender que aquele era underline. Eu pensava que era alguém, underline. Tô criativo, hein, ó. Tô criativo, underline. Underline, vem cá, underline. E o telefone? Tem Instagram, tem WhatsApp? Isso, tem... lá no meu Instagram, já tá lá no telefone, tem um link também para contato, só clicar no link que já direciona pro meu WhatsApp também. Então vou de novo, Laci Júnior, underline, com isso, personal trainer. Isso, ótimo. Beleza, né? Foi bom demais o bate-papo. Muito bom, E que cara. você possa aproveitar bem sua vida, se movimentando bem, com cuidado, com orientação, e é assim que a gente segue. Cuidando da máquina, né, da nossa Cuidando da saúde máquina, e isso. conseguindo autonomia, né, na melhor idade. Isso. Né? Com certeza. Eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, é sempre uma honra. Gratidão pela presença, Laci. Um abraço. Aos amigos. Gratidão. Sandro. Beleza. Sempre gratidão. Gratidão. Até a próxima no Café com Amigos. Um grande abraço.